Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Deputados novos eleitos em outubro vieram à Câmara, participaram de treinamentos sobre o processo legislativo e conversaram com a gente sobre as expectativas deles para o mandato que começa em fevereiro. No plenário da Câmara foram aprovados 4 projetos de lei prioritários para a bancada feminina. Uma resposta da Câmara aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Entre os projetos aprovados, um agrava a pena de feminicídio, outro amplia medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Do Salão Verde, ao vivo, Mariana Pchitic. Eles também puniram o registro da intimidade sexual e autorizaram mães e grávidas em prisão preventiva a passar para o regime domiciliar. Ainda no tema da proteção às mulheres, a CCJ aprovou o projeto que torna clara a exigência da reconstrução mamária financiada pelo SUS em pacientes que perderam o seio por causa do câncer de mama. Os destaques do corredor das comissões de hoje com Cassiana Tormin. Uma audiência pública vai debater o e-social, o sistema do governo que unifica as informações relativas aos trabalhadores, como pagamentos, FGTS e férias. Neste momento, em Brasília, são 8 horas e 56 minutos pelo horário brasileiro de verão. Hoje é quinta-feira, dia 29 de novembro. O Câmara hoje já está no ar. Uma pauta negociada pela bancada feminina com os líderes partidários começou a ser analisada no plenário da Câmara. Dos 10 projetos indicados pelas deputadas, 4 foram aprovados ontem. O esforço de votação é uma resposta da Câmara aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, um período comemorado no mundo inteiro entre o dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e o dia 10 de dezembro, data em que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A repórter Dini Moraes conta como foi a sessão do plenário nessa quarta-feira. A quarta-feira foi dia de o plenário aprovar propostas apontadas como prioritárias pela bancada feminina da Câmara. Foram 4. A primeira atinge aquelas situações em que a mulher acaba sendo assassinada justamente pelo homem que deveria estar afastado dela por ordem judicial. O feminicídio gera pena de 12 a 30 anos de prisão. O projeto prevê que, se for cometido depois de o agressor descumprir medida protetiva, a pena será aumentada de 4 a 15 anos de prisão. Quando você faz uma avaliação mais precisa desses 4.000 assassinatos, você vai ver que uma maioria absoluta dessas mulheres, elas morreram depois de que os homens agressores, ou marido, ou ex-maridos, ou namorados, ou ex-namorados, deixaram de cumprir uma medida protetiva. Eu não acredito que desse universo de mulheres assassinadas, apenas 1.000 morreram pela condição feminina. Muito mais do que isso. É que o problema tem que ser encarado nos vários aspectos que ele envolve, e não apenas uma atitude de punição que por si só é insuficiente para resolver um problema que é bastante complexo. O segundo projeto aprovado tem a ver com uma prática comum nos dias de hoje. Uma pessoa ter sua intimidade filmada ou fotografada sem autorização. A proposta transforma isso em crime, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano mais multa. Também inclui a violação de intimidade como um tipo de violência psicológica na Lei Maria da Penha. Muito embora este projeto esteja sendo votado nestes dias que caracterizam o ativismo do movimento feminista, com a qual concordamos, o homem pode ser sujeito passivo também desse tipo penal, a mulher pode ser sujeito ativo. Então pode ser mulher com mulher, mulher com homem, homem com mulher e homem com homem. De fato, independe de orientação sexual, independe de que casal está exposto, depende da figura que está exposta, mas é bom dizer que na maioria das vezes quem é exposto é a mulher. Outro projeto aprovado transforma a prisão preventiva de grávidas ou mães de crianças ou pessoas com deficiência em prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido relacionado aos dependentes. Entre 2000 e 2016, o total de mulheres encarceradas no Brasil passou de 5.601 para 44.721. Com isso, a presença das mulheres no sistema carcerário brasileiro saltou de 3,2% para 6,8%.
no período, ou seja, houve um aumento de 698%. Não importa se tem o cumprimento de 1/6 ou de 1/8 da pena. Definitivamente o que a gente tem que fazer no Brasil é dizer que não pode haver criança encarcerada ou criança apartada da sua mãe. Essas 3 propostas vão agora para a sanção presidencial. Mas foi aprovada também uma outra, que volta para a análise do Senado. É a que permite ao juiz impor como medida protetiva à mulher vítima de violência que o agressor frequente curso de reabilitação. A ressocialização, ele participar de programas de reeducação é muito importante para que a gente possa efetivamente reduzir a violência contra a mulher e fazer com que esse agressor não repita mais esse tipo de ato. Todo esse esforço da bancada feminina é para marcar o engajamento da Câmara na movimentação internacional chamada de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Tínhamos aqui o compromisso de todos os líderes de votarmos 10 matérias. Por força, Carmen Zanotto, da pauta que está trancada por medida provisória, selecionamos os 4 projetos de natureza penal. 100% dos projetos avançados e aprovados. Teremos, sim, mais 6 projetos que pretendemos continuar votando no dia 5, sem pauta trancada, como o Fundo do Idoso, que nós precisamos aprovar. Pois é, qualquer possibilidade de continuação dessa votação ou de qualquer outra pauta ficou para a semana que vem, porque hoje no plenário só tem sessão de debates mesmo. Para comentar as votações da semana e saber mais das perspectivas para a próxima semana, a gente vai agora ao Salão Verde, onde está a repórter Mariana Pschittig. Bom dia, Mariana. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Estamos aqui com 2 vice-líderes partidários, justamente fazer um balanço dessa semana e já falar um pouquinho da semana que vem. Estamos falando com o deputado Gonzaga Patriota, que é vice-líder do PSB, e o deputado Osmar Serralho, vice-líder do PP. Deputado Osmar Serralho, começar com o senhor um balanço dessa semana. A gente viu as explicações dessas matérias aprovadas ontem no plenário. Como é que o senhor avalia isso? Bom dia. Bom dia, uma alegria estar falando com vocês aqui ao lado do nosso decano patriota, que tem orgulhado nossa Casa Legislativa. Na verdade, nós nos concentramos e, graças a Deus, houve esse entendimento entre o Colégio de Líderes e a bancada feminina, de maneira que pudesse fluir pelo menos a matéria que o mundo inteiro está preocupado e que nós iríamos transitar pelos 16 dias sem nenhuma produção. Nós tínhamos trancamento de pauta, viabilizou-se essa votação e, como aqui bem a Soraya disse, havia outros. Por exemplo, nós não votamos ainda uma obrigatoriedade de o SUS suportar a cirurgia plástica de quem eventualmente tenha câncer de mama. Também não votamos um projeto do Carlos Bezerra que prevê a possibilidade de ecografia para ecocardiograma fetal, né, obrigatório no SUS, mas os principais são esses que aqui já foram até repetidos. 4 projetos de lei que foram aprovados. Até quando eu era ministro da Justiça, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão preventiva da mulher deveria ser convertida em domiciliar, ou seja, ela sairia da reclusão, iria para o seu domicílio, desde que tivesse filhos, crianças de até 12 anos. O que nós aprovamos aqui foi ampliar isso. Não é só a mulher que tenha filho até 12 anos, a gestante também, a mulher cuja criança esteja sob sua guarda e não seja seu filho, e também pessoas deficientes. Então, independentemente da idade, a mãe de deficiente ou a mulher que cuida de deficiente. E também, aí um detalhe importante, o Supremo tinha decidido que se aplicava às mulheres que estivessem sob preventiva. Nós ampliamos para condenação definitiva. Então, a mulher que esteja condenada definitivamente, ela vai ter um regime mais expedito, mais diferenciado, de maneira que mais rapidamente ela saia da reclusão e possa estar com a família. Esse é um. Os outros, eu não sei se o Gonzaga vai abordar ou devo abordar, mas enfim, os outros todos foram aqui de certo modo noticiados. Um é lá do Paraná, o João, nosso, que agora não vem, eu esqueci o sobrenome, como é que pode, né? O João Arruda, candidato nosso a governador, imagina. É sinal de que realmente está na hora de eu me recolher para minha casa. Mas enfim, o João Arruda tem um projeto
em relação à intimidade familiar. Você, na familiaridade, você tem uma certa liberdade. Aí você filma e depois briga, e isso vai para a rede social, isso vai ser punido muito gravemente. Você pode filmar independentemente de quem esteja concordando, pode ser com concordância, o que importa é que aquilo que está na intimidade da família, da mulher, aqui porque nós estamos falando da mulher, isso não pode ser levado a público. E não é só o registro que é proibido, é proibido também você montar. Agora não é um caso de mulher, mas quem vai lembrar, nós tivemos um candidato a governador de um grande estado desse país que de repente ele estava envolvido em cenas, né, deprimentes que depunham contra ele, que era uma montagem. Então isso agora está aqui na lei em relação a essas coisas da intimidade, que vão ser punidas, se forem colocadas na internet, muito gravemente. São duas e estou à disposição para a gente eventualmente comentar as outras duas. Então vamos dar uma palavra um pouquinho, deputado Gonzaga Patriota. Como é que o senhor faz, que balanço o senhor faz dessas votações de ontem, deputado? Olha, Mariana, meu querido e eterno ministro Osmar Serralho e telespectador, quem está há mais de 35 anos, 36 anos no parlamento, quem foi constituinte e quem viu na Constituição a briga dos machistas contra um pouco de mulheres que tinha aqui, eu vi a Benedita da Silva ali, que foi constituinte, a gente fica muito feliz, não apenas esses 16 dias, mas que a gente possa, principalmente no próximo mandato, a gente fazer um trabalho com que essa bancada feminina não apenas aumente em número, mas aumente nessa qualidade que está aqui. Esses 16 dias, com esses 10 projetos selecionados, e todos eles envolvem a figura importante da mulher, a gente conseguiu ontem aqui, com cuidado, aprovar 4 muito importantes. Eu apenas ratifico o que falou o Osmar Serralho. Isso é muito importante porque a mulher, como o negro, o índio e tantos outros brasileiros, são muito discriminados. E essas aprovações de ontem, com a sanção, entrando em vigor, a gente vai ter que observar a execução da lei. E também a gente fica se preparando, porque a partir de janeiro, novo governo, a gente tem que olhar muito 2 coisas neste país. Uma delas é a violência. A gente não pode conviver com essa violência que está aí passivamente. A gente tem que trabalhar para que isso se acabe, que não se acabe, mas que diminua. A outra, dentro também da violência, é a roubalheira que tem neste país. Tantas pessoas hoje desempregadas, tantos projetos importantes e programas sociais praticamente paralisados pelos desvios de recursos do Tesouro, através de até políticos, de empresas, de tudo. A gente tem que ver isso. Então eu quero parabenizar as mulheres brasileiras pelas suas representantes aqui no parlamento, com o apoio, obviamente, também dos homens, pela aprovação desses importantes projetos de ontem e os outros que a gente deve aprovar na próxima semana. Bom, falando na próxima semana, já que hoje não tem mais votação no plenário mesmo, deputados, queria fazer um balanço, uma previsão, perspectiva de votação para a semana que vem. Dá para avançar mais nessas pautas femininas e também outros assuntos, medidas provisórias? O que deve ser prioridade no plenário semana que vem, deputado Osmar Serralho? Bom, remanesceram na pauta aqueles 2 projetos que eu fiz referência em relação à proteção da mulher e que realmente estavam obstruídas em virtude de uma medida provisória que caiu ontem, a 845, portanto, a partir da semana que vem é possível que flua. Mas quem assistiu ontem à sessão da Câmara, ali pelo final, deve ter observado que o líder Aguinaldo Ribeiro, que é o líder do governo, chamava a atenção dos líderes da necessidade de que o Colégio de Líderes urgentemente se reunisse e fizesse a pauta, porque nós não estamos no final de ano, nós estamos no final de legislatura. Então você vai pegar muitas situações em que pessoas que aqui trabalharam bastante, produziram e agora na reta final eles vão ser excluídos. Acabamos de falar do João Arruda, que foi candidato a governador do Paraná. Ele acompanhou o tempo todo o projeto de lei que trata das licitações, que é uma revolução necessária. Ele é o relator, né, deputado? Ele é o relator e terminou o mandato. Daqui a 10, 15 dias terminou o mandato. E toda a produção dele vai ter, evidentemente, não a mesma fluidez que teria se estivesse conduzida por ele. Então, o que o Aguinaldo Ribeiro chamou a atenção ontem? É preciso que os líderes façam essa pauta. Falou-se da licitação, falou-se do cadastro positivo, falou-se das empresas aéreas, enfim,
E, acima de tudo, bem que você está dizendo, a reforma tributária. Parece que há um certo consenso, mas sempre fica algum penduricalho. Eu observei que o governo futuro está de acordo com essa proposta que também magistralmente o Raul vem conduzindo. Mas nós temos o quê? 15, 20 dias. Agora, só que até que, já que nós estamos falando, eu queria duas coisas, se me permitirem. Uma delas, a gente fica aflito porque certas pessoas que muito preparadas estão saindo, como esse caso que eu falei do João Arruda, e daí dá a impressão que a gente precisa agilizar. Mas agilizar e depois vai para o Senado, modifica, volta para cá, não tem nada que nós estejamos fazendo aqui, que se nós não fizéssemos, isso terminaria. Tudo ainda vai ter certo prosseguimento. Pouca coisa daqui se pode falar que esteja indo para a sanção. Então, mesmo que se fale, não, vamos produzir, porque é final de legislatura, é um passo a mais, uma fase a mais. Mas para concluir, eu queria chamar a atenção, porque eu ouvi muito, a imprensa está batendo muito numa mudança que está sendo feita em relação a uma previsão da possibilidade de políticos participarem, ocuparem cargos públicos. Aí disse que está se fazendo, enfim, uma abertura em virtude dos interesses dos deputados. Leiam, pelo amor de Deus, o projeto, verifiquem o que está acontecendo. A lei hoje diz que qualquer pessoa que tenha participado de campanha política, qualquer pessoa que tenha participado de campanha política, não pode ocupar cargo público. Então, vocês imaginem, todas essas pessoas que vocês veem sendo nomeadas, elas não podem ser, não é nós, deputados, somos também, mas não é isso que a lei diz. A lei diz que qualquer pessoa que tenha trabalhado em campanha política é proibido. Como é que o judiciário vai operar isso? Eu sei que fulano foi cabo eleitoral, eu vou entrar com pedido no juiz para tirar, porque o cara não pode ocupar cargo. Então, fez-se uma bobagem quando se fez essa lei. A Câmara não aprovou. O Senado fez, veio para cá, aqui foi depurado de maneira que concentrasse efetivamente naqueles que têm influência, naqueles que podem interferir. Não, voltou para o Senado e deixou isso que, lamentavelmente, em direito a gente chama isso teratológico. É um negócio absurdo que está na lei. Então, quando a gente modifica, dá a impressão que nós estamos fazendo para desfazer tudo aquilo que se construiu para enrijecer a nomeação de cargos públicos. Não é verdade. Deputada, rapidamente para encerrar, esse projeto está em que situação? Esse projeto vai para o Senado. Nós aprovamos aqui, vai para o Senado e é terminativo, aspas, terminativo, porque o projeto veio de lá, a Câmara já fez o seu substitutivo e agora está voltando, o Senado é que vai se manifestar. Deputado Gonzaga Patriota, sua previsão para a semana que vem, o deputado Osmar Serralho está falando de balanço, já, perspectiva para o final da legislatura, o que o senhor espera? A gente fica muito feliz pelos projetos que estão praticamente pautados, existem ainda esses 6, também como a reforma tributária, que é muito importante, mas ontem o presidente da Câmara me deu uma boa notícia e atinge 70% das mulheres que estão cedidas para outros órgãos. Existe uma PEC de nossa autoria que diz o seguinte: quem estiver há mais de 10 anos ininterruptamente em um órgão fora do seu, que possa fazer uma opção, ou volte para o seu, ou fique nesse órgão onde está na mesma função, sem ascensão. Por quê? Eu sou da Câmara dos Deputados, estou à disposição do Ministério da Justiça há mais de 10 anos ininterruptamente. Eu estou ocupando uma vaga no Ministério da Justiça e a minha vaga aqui está presa. Então isso vai abrir para concursos naquele órgão que ficar sem essa vaga. Isso é muito importante. Eu quero inclusive chamar a atenção dessas pessoas cedidas, delas 70% são mulheres, que possam fazer um movimento aqui na próxima semana para a gente pautar e que os líderes possam apoiar essa PEC e a gente possa aprovar. Essa reforma tributária é muito importante, que a gente possa fazer agora, porque o que não se fizer agora não vai servir para 2019. A gente tem que correr e observar também o orçamento da União. Eu sou de um partido que faz oposição ao novo governo, mas já conversei com todos os meus colegas para que a gente possa ajudá-lo. Ele foi eleito, 10 milhões de votos, não sei quantos votos a mais. A gente procurar ajudar, porque não está ajudando ao Jair Bolsonaro, não. A gente vai ajudar o Brasil, problema
financeiro que o Brasil está muito ruim, o problema social, o problema da violência, da saúde, da educação e fazer tudo isso. Eu quero me associar também aqui ao Osmar, com sua experiência, para a gente ajudar no que for possível, não apenas na próxima semana, até o dia 20 e pouco de dezembro, quando a gente termina praticamente este mandato e deixar tudo preparado para o mandato que vem. Ok, deputado Gonzaga Patriota, deputado Osmar Serralho, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Carol. Obrigada, Mariana. Obrigada, deputados. A gente vai começar a falar um pouco agora dos trabalhos das comissões. A gente vai direto lá para o corredor das comissões, conversar com a repórter Cassiana Turmin, agora saber um pouco da agenda de lá por hoje. Havia alguma previsão, alguma expectativa de que a comissão especial da reforma da escola sem partido voltasse a se reunir hoje, Cassiana, e isso acabou não acontecendo? Bom dia, Carolina. Pois é porque termina hoje o prazo do pedido de vista que foi concedido na última reunião da comissão especial que analisa a proposta da escola sem partido, mas não houve marcação de nova reunião, então não tem previsão ainda, vai depender aí da definição da mesa dessa comissão especial. Por enquanto não tem nem para hoje, não está marcada nenhuma reunião ainda da comissão especial que analisa a proposta escola sem partido. Mas a gente vai mudar de assunto, eu vou falar agora sobre uma audiência pública que vai ter conjunta agora de duas comissões, que é a Comissão de Seguridade Social e Família e Ciência e Tecnologia. Já está aqui comigo ao meu lado o deputado Celso Pancera, que é o autor do requerimento para essa audiência pública, que vai discutir o e-social, que é aquele sistema que unifica informações relativas aos trabalhadores. Inicialmente o e-social valia apenas para os trabalhadores domésticos e agora existe aí uma expansão para outros trabalhadores também da iniciativa privada. A gente vai então saber agora o que vai ser o foco desse debate hoje. O deputado Celso Pancera, que é do PT do Rio de Janeiro. Deputado, o que o senhor pretende aí com esse debate hoje, reunindo aí diversas pessoas aí de governo ligadas à gestão do e-social? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem na TV Câmara. Prazer estar novamente com vocês, falando. Isso é um desdobramento de audiências e atividades que fizemos anteriormente. O e-social, como você mesmo falou, ele foi criado em 2014, ele atendia a uma nova legislação, que é a Lei das Empregadas Domésticas, para facilitar, para que tanto as empregadas quanto os patrões pudessem emitir as guias de recolhimento do INSS e também do FGTS, e que os ministérios tivessem controle sobre esses empregados. E depois houve uma conclusão por parte da Caixa Econômica Federal, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência, que o sistema era bom e poderia ser ampliado para todos os trabalhadores formais no Brasil, tanto aqueles da iniciativa privada quanto aqueles da esfera pública. E esse debate foi feito ao longo de anos e estabelecido um cronograma que teve início o ano passado, em 2017, e se estendeu ao longo de 2018 para incorporação em duas fases de todos os trabalhadores da iniciativa privada, e a terceira fase seria então iniciando em janeiro do próximo ano para os servidores públicos federais. E por que o debate? Porque quando foi implementado o projeto em larga escala, nós estamos falando de mais de 50 milhões de registros de trabalhadores e trabalhadoras, a gente, tanto os agentes públicos quanto aqueles privados, os contadores que emitem esses documentos, as empresas de produção de software, que são as que fazem o sistema lá na ponta, e os contadores são aqueles que fazem a inserção das informações e a emissão dos relatórios. Foi possível perceber que a complexidade e o volume gigante de informações começaram a trazer falhas no sistema, gerando dúvidas e também, para os contadores em especial, possíveis multas milionárias das chamadas obrigações acessórias, que são aquelas obrigações que os escritórios de contabilidade fazem para as empresas e geram multa de assessoria, porque eles são assessores das empresas. Acabam multando os escritórios das empresas de contador,
de contadores. Isso gerou muita desconfiança e um certo descontentamento da indústria de software e também dos setores que trabalham em contabilidade, que remeteram um problema para a Comissão de Ciência e Tecnologia e para a CETASP, e nós decidimos entrar para fazer no trabalho do Parlamento, que é mediar esse debate entre as empresas, o setor produtivo e o governo para dirimir as dúvidas e reduzir os problemas. Deputado, agora uma das justificativas aqui dessa audiência é também avaliar a questão da melhor fiscalização, da redução da burocracia também e de melhorar a eficácia também dessas contribuições feitas aí pelos empregadores. Já existe alguma avaliação aí nesse tempo em que foi instituído o e-social? Se houve mesmo uma melhoria, por exemplo, nas contribuições previdenciárias dos trabalhadores e outros benefícios também, como o FGTS? Existe algum tipo de avaliação ou essa é uma questão também que o senhor pretende colocar também hoje em debate nessa audiência? Hoje nós vamos ouvir a Caixa Econômica Federal, nós vamos ouvir a Previdência Social, o Ministério do Trabalho. Também ouviremos o Conselho Federal de Contabilidade, a Brascom, que reúne as empresas que produzem software e algumas empresas envolvidas no processo, para fazer uma avaliação. Desde a nossa última audiência, em julho, até agora, houve um avanço muito grande no comitê gestor do sistema, que são representantes desses ministérios e também da Dataprev e da Caixa Econômica Federal e das empresas. Então, algumas questões vinham sendo resolvidas ao longo desses meses, como a não aplicação das multas, como tentar entender se o problema, muitas vezes que cai o sistema, é intermitência da internet, é problema do provedor que está recebendo a informação, ou é problema do sistema que está instalado na empresa e no contador, que tem falhas, né? Para a gente ir reduzindo, porque senão nós teríamos um volume de multa muito grande e muitas dúvidas que poderiam, vamos dizer assim, levar ao fracasso de uma grande iniciativa, que é o e-social. Então, nós acompanhamos informalmente ao longo desses meses, conversando com esses diversos players do processo, né? E a gente percebeu que há uma boa vontade de todas as partes de fazer com que as questões se resolvam. E hoje, então, nós vamos dar continuidade, nós havíamos assumido o compromisso de, após as eleições, reunir todos novamente aqui na Câmara para ouvi-los e, a partir daí, emitir os relatórios e as iniciativas necessárias, né? Então, hoje, nós teremos, ao final dessa audiência, uma visão mais global de como está a implantação do sistema. Nós sabemos que é um sucesso, mas que ainda existem gargalos e nós queremos entender esses gargalos para continuar o debate e ajudando a criar facilidades, vamos dizer assim, nessa intermediação. Tá certo, deputado Celso Pancera, muito obrigado, uma boa audiência pública. A gente volta para o estúdio com você, Carolina. Obrigada, Cassiana. Obrigada, deputado. Nas eleições de outubro, a Câmara registrou a maior taxa de renovação dos últimos 20 anos, 52%. Do total de 513 parlamentares que compõem a casa, 267 novos deputados federais vão assumir o mandato na próxima legislatura. Com tanta gente nova, a Câmara decidiu antecipar o seminário Ambientação Parlamentar para essa quarta-feira. Os novatos tiveram palestras com os servidores da Câmara e com o presidente, deputado Rodrigo Maia. Os deputados que vão assumir o mandato pela primeira vez ou que vão retornar à Câmara depois de um período fora, foram convidados para uma rodada de painéis dentro do Seminário de Ambientação Parlamentar. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, falou dos desafios para a 56ª legislatura. Servidores da Câmara explicaram sobre o processo legislativo, orçamento e o portal eletrônico. Os deputados eleitos em outubro vão tomar posse no dia 1º de fevereiro de 2019. Esse evento é parte das ações de preparação para a nova legislatura. Apenas uma introdução sobre conceitos relacionados à atuação parlamentar. É um índice de renovação
satisfação bem elevado, principalmente diante dos anteriores, né? E a gente percebe essa oportunidade de trazer um pouco de qualificação técnica, né? Dentro dessa expectativa deles de buscar esse conhecimento. A gente fica muito feliz de já ter uma atuação dessa, um curso dessa excelência, com professores muito gabaritados, que vão nos orientar para que nós possamos discutir o orçamento, discutir as emendas, discutir os novos projetos. Para os novos deputados, a expectativa é de muito trabalho. Como diz a única mulher eleita pelo estado do Mato Grosso, a professora Rosa Neide, o aprendizado será permanente. Já li o regimento, fiz uma leitura prévia, mas eu tenho certeza que é na prática que a gente vai aprendendo a lidar com todas as nuances que o regimento apresenta. Além de participar dessa ambientação aí de ontem, as deputadas eleitas também tiveram uma recepção à parte. Elas receberam as boas-vindas da atual bancada feminina. Na terça-feira, a nova bancada feminina, que chega para movimentar os debates na Câmara, já havia tido uma recepção à parte. A atual bancada fez questão de receber as novatas para dar boas-vindas e conversar sobre as pautas que já estão em andamento na casa. Primeiro é uma manifestação de muito carinho, porque quando nós chegamos aqui, nós não tivemos esse acolhimento e a gente percebe, principalmente para as mulheres, o quanto isso faz diferença, fazer troca de experiência, saber as nossas dificuldades, como nós avançamos, né? A palavra sororidade, que é uma vibrando pela outra, uma ajudando nas dificuldades da outra, para que a gente possa trazer como pauta comum o tema na defesa da dignidade da mulher. Hoje, a bancada feminina tem 51 deputadas, são 10% do parlamento. Na nova legislatura, as mulheres vão ocupar 15% das cadeiras. Foram 77 deputadas eleitas e 43 delas vão ocupar o cargo pela primeira vez. O crescimento pode ser atribuído à decisão do Tribunal Superior Eleitoral em maio, que garantiu a aplicação de 30% dos recursos do financiamento de campanha para a candidatura de mulheres. Não adianta nós falarmos em cota sem falarmos em financiamento para isso. Então, essa obrigação, essa obrigatoriedade de se investir em mulheres, ela deu mais condição, uma disputa mais igual, mais igualdade aí para que as mulheres pudessem ter aí um assento aqui no parlamento, como foi agora esse crescimento aí de quase 20 mulheres. A mais nova deputada, Luísa Canziani, do PTB do Paraná, tem 22 anos. A estudante de Direito vai ocupar o primeiro cargo eletivo. Ela acredita que é importante aumentar políticas públicas para proteger as mulheres e garantir igualdade. Eu vejo a bancada feminina com grandes talentos, uma bancada que certamente será unida para que a gente consiga discutir importantes políticas públicas, alterações legislativas para justamente aumentar a participação das mulheres no parlamento. E nesse clima festivo, veteranas e novatas também conversaram sobre a importância de conhecer o regimento interno da casa e sobre os avanços legislativos já conquistados. A gente chega não conhecendo muita coisa e a gente teve um dia, uma programação maravilhosa, assim, que a gente teve vários acontecimentos. E a perspectiva sempre é boa, né? A gente está bem forte, bem unido. Eu vi que elas conseguiram fazer muita coisa nessa eleição passada e a gente com certeza vai conseguir fazer muito mais agora. E a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência faz hoje uma audiência pública para discutir a resolução da Anvisa sobre a garantia de conexão entre o produto originador e o produto biosimilar. É a chamada intercambiabilidade. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre o que é isso com a Cassiana Tormin, que está lá no corredor das comissões. Cassiana. Pois é, Carolina, na verdade são medicamentos, esses medicamentos biosimilares, são medicamentos que ainda dependem de uma regulamentação aí para evitar aí alguns desentendimentos que ainda existem em termos de legislação. E o deputado Geraldo Rezende, que é o autor do requerimento, ele vai explicar melhor, porque não é um assunto muito fácil, vai explicar para a gente então, na verdade, do que se trata esses medicamentos biosimilares. O deputado Geraldo Rezende é do PSDB do Mato Grosso do Sul e como ele é médico, então ele tem toda a autoridade para explicar direitinho qual que é a razão aí dessa audiência. Deputado, bom dia. Bom dia. É um assunto bastante complexo, controverso e que nós, com essa audiência pública, estamos tentando fazer com que a Anvisa, que é o órgão regulador no país, possa construir uma RDC, que é uma resolução
de diretoria colegiada para poder normatizar essa questão da intercambiabilidade. O que é intercambiabilidade? É a troca do medicamento biológico originador pelo medicamento biosimilar. Como nós sabemos, nosso país é um país continental, nós temos várias modalidades de compra desse medicamento que o governo precisa dar aos pacientes que os usam, mas que as várias formas de contratação, de compra desses medicamentos, pode fazer com que haja múltiplas trocas e um mesmo paciente utilizar em várias etapas do seu tratamento medicamentos distintos. Nós queremos, com isso, regular a partir de agora, através de um RDC, o uso desse medicamento que hoje é o que há de mais moderno no tratamento de determinadas patologias, principalmente de doenças graves como artrite reumatoide. Preciso a gente poder fazer esse debate, estamos chamando aqui a Associação de Usuários, estamos chamando a Anvisa, que é o órgão regulador do Ministério da Saúde, do Governo Federal, e estamos chamando entidades médicas e estamos também chamando as indústrias farmacêuticas, as empresas que fazem a comercialização desses medicamentos no país. Queremos, de uma feita, podemos tirar um tema tão controverso, e a controvérsia não existe só no país, é mundial, a gente tem várias normativas diferentes, para que a gente tenha uma normativa aqui brasileira que possa dar segurança ao uso desses medicamentos em todo o país. Certo, deputado. E lembrando que esse evento vai ser interativo, a audiência pública deve começar em alguns instantes, né? E as pessoas que estiverem em casa também podem participar, mandando perguntas, sugestões também para os debatedores. Deputado, um bom trabalho, boa audiência. Você quer falar mais alguma coisa? Um abraço, muito obrigado aí e vamos à audiência pública. É isso, a gente volta para você, Carol, no estúdio. Obrigada, Cassiana. Obrigada, deputado. Nesse momento, tem início os trabalhos no plenário Ulisses Guimarães. Você que nos acompanha pela internet, continua assistindo a gente ao vivo, essa edição do Câmara Hoje, pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. E você que nos vê pela TV Câmara, fica a partir de agora com a transmissão da sessão solene para a entrega do diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz 2018. Bom, e ainda no tema da proteção às mulheres, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou um projeto que torna clara a exigência da reconstrução mamária financiada pelo SUS em pacientes que perderam o seio por causa do câncer de mama. A proposta da deputada Laura Carneiro, do Democratas, determina que a cirurgia plástica reconstrutiva da mama seja realizada pelo SUS no mesmo momento da retirada do câncer e inclua a reconstrução da auréola e do mamilo. A realização pelo SUS da cirurgia plástica reconstrutiva do câncer de mama já é garantida por lei. Mas essa proposição aprovada pela CCJ, que detalha como que a operação deve ser feita, segue agora para o Senado. Mais 2 deputados foram escolhidos para o Ministério do Governo Jair Bolsonaro. Um deles é Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que vai para o novo Ministério da Cidadania, que reúne os atuais Ministérios de Desenvolvimento Social, Esportes e Cultura. O outro parlamentar escolhido é Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, que vai para o Ministério do Turismo. Anunciado o nome de mais 2 deputados federais para compor o Ministério do futuro governo Jair Bolsonaro. Um deles é Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Ele vai para o Ministério da Cidadania. Junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, né, com a área de assistência social, nós temos uma área importantíssima agora, que é a área do esporte, da cultura, que nós temos que trabalhar de forma integrada, né? Em muitos momentos de forma integrada, em muitos momentos prestigiando, fortalecendo a cultura nacional, fortalecendo a nossa atividade esportiva. Alguns artistas tiveram uma vantagem grande com a Lei Rouanet, até por serem famosos, né? Mais famosos. Outros não, outros nem tiveram como utilizar a Lei Rouanet. Eu vou conversar com o ministro Sérgio Sá, que é o atual ministro da Cultura, para ver de que forma a gente pode trabalhar essa questão, o que ele tem de sugestões, que foi um bom ministro, né? E ver de que maneira a gente pode trabalhar esse assunto. Mas a ideia é essa, auditar, ver onde é que tiveram os erros, algum desvio eventual, atacar isso para que não se repita. O outro é Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, que vai para o Ministério do Turismo.
A Comissão de Minas e Energia reuniu representantes da indústria de painéis de energia solar e do governo para discutir a crise do setor. Fábricas instaladas no país, inclusive com investimento estrangeiro, ameaçam fechar e eliminar 15 mil empregos. Energias renováveis como a solar são consideradas uma indústria do futuro. Mas entre as 3 maiores fábricas de placas solares do Brasil, uma fechou e 2 estão em férias coletivas. O motivo da crise? Impostos. O painel solar importado ele paga muito poucos impostos quando ele chega ao Brasil, é uma alíquota de 12%, enquanto que os materiais necessários à fabricação no país, vidros, células, isolantes, etc., eles pagam uma carga tributária de cerca de 35%. Então isso faz com que seja muito difícil com que o produto brasileiro, fabricado no Brasil, ele tenha competitividade contra um produto fabricado lá fora, principalmente na Ásia. Na audiência pública promovida pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, o representante do Ministério do Desenvolvimento reconheceu o problema e admitiu uma revisão nos impostos. Nós enxergamos que é possível conciliar uma solução que venha a atender os interesses público-privados, que venha estabelecer uma isonomia entre o produto importado e o nacional e que venha, sobretudo, ampliar a capacidade de arrecadação do país, que vai beneficiar todos nós. Participantes da audiência preparam um manifesto para convencer o próximo governo a eliminar a diferença nos impostos entre as placas solares importadas e as peças para montar os equipamentos no Brasil. Essa é uma indústria que vai crescer e vai gerar muitos e muitos empregos que interessam muito ao Brasil, né? E o Brasil precisa dominar essa tecnologia, produzir aqui e até, em vez de importar, exportar para outros países da América Latina. As ameaças do ambiente cibernético estão entre os desafios da Agência Brasileira de Inteligência. A informação foi dada pelo diretor-geral da ABIN, Janer Tesch, em audiência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O repórter Lincoln Macário conversou com ele ontem sobre as prioridades da agência. O Dr. Janer Tesch é o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e veio à Câmara dos Deputados para dialogar com os membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o papel a ser desempenhado pela ABIN de agora em diante, fazer também um balanço das atividades que a Agência Brasileira de Inteligência tem desempenhado. A inteligência trabalha com cenário preventivo, nós não fazemos nem repressão nem combate. É um trabalho meio ingrato porque às vezes ele é invisível, né? Você Mas não tem um reconhecimento esse público. trabalho do silêncio é extremamente importante no sentido de tentar identificar os seus principais atores. Agora, doutor Janer, no passado o trabalho de inteligência, e principalmente de contra-inteligência, estava muito associado a um governo vigiar outro, um Estado vigiar outro. Hoje o senhor diria que esse quadro, em boa medida, ainda permanece? A inteligência hoje não trabalha mais naquele conceito do bipolar. Né? O mundo da Guerra Fria. É a Guerra Fria. Hoje, a inteligência está voltada, né, para a busca de oportunidades. Então, o campo científico e tecnológico hoje é uma área de grande observação pela inteligência do mundo inteiro. Os projetos de desenvolvimento que podem colocar o país num nível de desenvolvimento diferenciado, porque esse diferencial levará à conquista de mercados que muitas das vezes alguns desses países detêm. Ninguém quer dividir mercado. Claro. Então, na medida em que a inteligência consegue oferecer instruções, informações e um conceito absolutamente bem assertivo sobre esses pontos de interesse, quais as vulnerabilidades que hoje o país detém no conceito desse desenvolvimento, nós estamos ajudando significativamente a que ele possa avançar. A Câmara dos Deputados lançou uma nova ferramenta que vai facilitar a transparência e a interação do Legislativo com a sociedade. O Sistema de Inteligência Artificial Ulisses. Ele funciona como um sistema de neurônios que lê e interpreta todos os documentos que transitam pela Câmara, de projetos de lei a discursos. Permite a articulação automática dos diversos dados legislativos disponíveis no portal da Câmara e vai ter uma série de usos práticos, como um robô para interagir com os cidadãos. Vamos conhecer o Ulisses na reportagem sobre o lançamento.
A Câmara lançou nesta quarta uma nova ferramenta para facilitar a transparência e a interação da instituição com a sociedade, o robô digital Ulisses. A ferramenta, lançada nesta solenidade no Salão Verde, usa algoritmos de inteligência artificial para permitir a articulação automática de diversos dados legislativos disponíveis no portal da Câmara e em vários sistemas da Casa. O nome do robô é uma referência e homenagem ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. Vamos dar uma olhada agora no vídeo de animação sobre o Ulisses que a gente produziu para explicar todas as aplicações que esse sistema de inteligência artificial pode ter. Você sabe o que é inteligência artificial? Conheça Ulisses, a inteligência artificial por trás do portal e dos sistemas da Câmara dos Deputados. Em milésimos de segundos, ele lê as centenas de milhares de informações que circulam no processo legislativo da Câmara. Aprende com os termos usados nos projetos, leis e discursos e organiza essas informações para ajudar quem participa da preparação das leis a encontrar o que procura. Tudo é classificado em 32 temas e em até 250 subtemas. A inteligência do Ulisses vai traduzir automaticamente do inglês e para o inglês todos os projetos e leis, o que aumenta a transparência e permite a consulta e comparação da legislação nacional com a de outros países. O Ulisses vai aprender a voz dos deputados e ser capaz de identificar quem é o autor de cada discurso e a parte, nos plenários e nas comissões. Vai ser possível, por exemplo, medir o tempo de palavra de cada parlamentar da Câmara. A inteligência artificial aprende com o uso. No futuro, o Ulisses vai ser capaz de organizar palavras-chave, fazer resumos automáticos de proposições, leis e discursos, analisar os comentários deixados pelos cidadãos num projeto, numa enquete ou numa notícia e identificar o apoio ou rejeição popular a um tema. O Ulisses também vai ser uma interface de atendimento ao cidadão, capaz de responder não só a perguntas prontas, mas de elaborar respostas complexas a partir da inteligência acumulada pela análise de todos esses dados. É muito mais que um robô. É a inteligência artificial do Legislativo. Ulisses, tecnologicamente democrático. E nessa edição do Câmara Hoje você viu, como parte dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, o plenário agrava a pena de feminicídio, amplia medidas protetivas da Lei Maria da Penha, pune registro da intimidade sexual e autoriza mães e grávidas que estejam em prisão preventiva a passar para o regime domiciliar. CCJ aprova projeto que torna clara a exigência da reconstrução mamária financiada pelo SUS em pacientes que perderam o seio por causa de câncer de mama. Deputados novos eleitos em outubro vieram à Câmara, participaram de ambientação com treinamento sobre o processo legislativo. Mas 2 deputados foram indicados ministros para o governo de Jair Bolsonaro. Osmar Terra para o Ministério da Cidadania e Marcelo Alves Antônio para o Ministério do Turismo. Essa edição fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 29 de novembro. Um ótimo dia para você.